Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 12 de janeiro de 2020. 12 não, dia 13. Retificando, dia 13 de janeiro de 2020. E eu vou gravar aquilo que eu escrevi sobre o Monte Sinai, um dia atrás, né? Como eu prometi, mas eu vou procurar resumir, porque dá umas 3 folhas aqui, só para você ter uma ideia, né? Esse assunto já vem sendo tratado há muito tempo, né? E esse vídeo curto que eu baixei aí de introdução demorou 2 horas para baixar. Brincadeira, né? Tudo bem, vamos lá. Posso nem demorar muito aqui, né? Então, alguns assuntos assim que eu considero aqui mais pertinente ao Monte Sinai, esse monte mentiroso aí que eles mesmo revelaram e que, para espanto meu mesmo e de muitas pessoas, eu creio eu, né? O povo ainda continua escravo, né? Que pode, né? Só pode ser macumbaria, feitiçaria, coisa braba mesmo, né? Bom, então eu vou ler para vocês aqui. Eu quero agradecer primeiro também, né? A vocês que oraram por mim. Eu pedi oração, vocês oraram, eu tô legal, tô numa boa. Não é que eu tava doente, não. Eu tava precisando de oração mesmo. Tá uma perseguição tremenda aqui, complicado pra caramba, né? Bom, Deus sabe de tudo, tá na mão de Deus, né? E obrigado por tudo, tá? Então vamos lá, né? Isso aqui eu escrevi no meu blog, o segundo blog, porque o outro já detonaram ele, né? Jesus Cristo, único fundamento, baseado em 1 de Coríntios, né? 3:11. Jesus Cristo, único fundamento, tá? Então vamos aqui, né? A lei, né? Aí eu botei entre parênteses o Monte Sinai, a lei representa o Monte Sinai, versus a graça de Deus. Vamos lá. Já no Velho Pacto, Antiga Aliança, Deus disse para Samuel: eis que obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Imagine agora que estamos numa nova aliança feita com o sacrifício de Deus. Deus comprou sua igreja, você, com o seu próprio sangue. Atos 20:28, né? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças, nova e velha, né? Uma, na verdade, né, que é Agar, né, gera filho para o Monte Sinai, ou seja, lei, né, escravidão e tal, que gera filho para a escravidão. Completei, pronto. E esta é Agar. Esta é Agar, é o Monte Sinai, na Arábia. Não fica em Israel, não, gente. É na Arábia. Falaram que era em Israel? Não sei. Na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Ela está em escravidão. Continua em escravidão. Você está entendendo que o povo é difícil sair da igreja ali? Está em escravidão, né? Mas a Jerusalém lá de cima, vê bem a diferença, né? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Nossa mãe não é, né, a Jerusalém daqui terrena, é lá de cima. Essa é a nossa mãe, né, a qual é nossa mãe. Gálatas capítulo 4, versículo 22, 23, 24, 25 e 26. Contudo, o que diz a Escritura? Vamos ver o que diz a Escritura? Vamos lá. Lança fora a escrava, Monte Sinai, e você está no Monte Sinai, mesmo sabendo que é fake Monte Sinai falso profeta, falso pastor, falso bispo, falso tudo. Mesmo assim você continua onde Deus aqui através do apóstolo Paulo fala aqui, ó, na cara aqui, ó. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ah, Jesus Cristo. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Gálatas 4, 30 e 31, tá? Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, né? O Espírito da promessa que está dentro do nosso espírito. Vou explicar isso mais tarde, tá? O Espírito Santo está dentro do nosso espírito, hein? Bom, nosso espírito.
E por isso temos de guiar a toda a verdade. João 16:13. Também onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. 2 de Coríntios 3:17. Acontece que nos dias atuais, muitas pessoas têm sido levadas à escravidão espiritual. Muitas pessoas da Igreja Universal, tá? Assim como muitos políticos não têm interesse que o povo saia da pobreza, pois a pobreza, entendeu? A pobreza é fonte de lucro dos mesmos, né? Infelizmente, alguns líderes evangélicos, né? Aí vai a Ilude, né? Ela que faz a campanha do Monte Sinai direto, o Fogueira Santa, que é fogo estranho, né? Não tem interesse que o povo saia da escravidão espiritual, pois assim os manipulam, usando a palavra. Igual Satanás fez, né? Querendo, né? Iludir Jesus, querendo enganar Jesus, ele usou palavras, só que texto fora do contexto e por aí vai, né? Assim que a Igreja Universal faz, né? Pois assim os manipula usando a própria palavra de Deus. É claro que muitos ensinam tais coisas devido à ignorância espiritual, eu creio, né? Digo isso porque eu mesmo sou um exemplo cabal, mas hoje me vejo no dever de alertar, pois este é o ministério que recebi do Senhor. Jesus Cristo nos libertou do Monte Sinai, lei, ok? Quando morreu e ressuscitou por nós. Ninguém pode fazer o que o Senhor Jesus realizou. Se posicionar ao lado do Monte Sinai é desonrá-lo e desrespeitá-lo, né? Vamos ver aqui se eu posso pular. Algumas denominações, diga-se aí, ilude, né? Fazem campanha no Monte Sinai. Dão envelopes para o povo, mandam colocar os pedidos de oração junto com os pedidos, uma oferta de sacrifício, né? Lá em cima eu já li para vocês, né? Porque obedecer é melhor que sacrificar, disse, né? Já no Velho Testamento, né? Dizem tais pastores, os sacerdotes, né? Que subirão ao Monte Sinai e com seus pedidos, né? E farão o sacrifício ao subir, imitando a Moisés. E pasme, um líder, né, que foi o Malcedo, anunciou ao povo que após descer cortaria pedaços de sua peça de roupa e distribuiria ao povo para abençoados. Amados, não devemos imitar nem Cristo segundo a carne. Vou pular esse ponto aqui, que isso aqui é um assunto que, né, Jesus veio cumprir a lei e Jesus aqui não foi um cristão quando veio cumprir a lei, ele foi ministro da circuncisão. Está escrito aqui, quer ver? Deixa eu buscar para vocês aqui, né? Jesus cumpriu a lei e foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, dos judeus, em prol da verdade de Deus. Está escrito em Romanos 15:8. Vou pular aqui, senão é complicado. Infelizmente, é interessante que quando os católicos sobem a escadaria da Igreja da Penha no Rio de Janeiro, eles pregam que Deus não se agrada. Dizem que é sacrifício de tolos. Isso é verdade. Mas também Deus não se agrada das suas subidas ao Sinai, pois devemos olhar para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz e não para o Sinai. Elias, né? Aliás, João, quando Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, João e Tiago, Moisés e Elias apareceram conversando com ele, ou seja, Jesus. Deus disse lá do céu: esse é meu filho amado, a ele eu vi. De relance só viram Jesus. O que ensinamentos tiramos daí? O ensinamento que devemos ouvir a Jesus e não a Moisés e Elias. Uma observação aqui: Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Meu Deus, já está isso tudo, 9 minutos. Bom, Jesus ele trouxe a graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá ok? Né? Está escrito em João isso, né? Cristo ele trouxe a graça e confiou ao apóstolo Paulo. Vou passar para vocês aqui alguns versículos bíblicos que Cristo ele constituiu Paulo como apóstolo gentios, né? Ou seja, a graça de Deus, né? Nós somos salvos pela graça. E um dia desse eu vi o Malcedo pregando contra a graça. Onde é que sacrifica mesmo, não sei o que e tal. Enfim, aquela arrogância dele, né? Quer dizer que ele tá rejeitando a salvação, né? Claro que está rejeitando a salvação, está a serviço de Satanás, né?
Porque se a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé, como é que o cara vai rejeitar a graça e retornar ao Monte Sinai e retornar a Moisés? Moisés salva alguém? O Monte Sinai salva alguém? Claro que não, né? Alguns versículos aqui, ó, alguns versículos que mostram que Paulo como um apóstolo dos gentios, né? Atos capítulo 9, 15, Atos 13, 46, Atos 18, 6, Atos 22, 21, Romanos 11, 13, Romanos 15, 16, Gálatas 1, 16, Gálatas 2, 2, Efésios 3, 8, Timóteo 2, 7, né? São 10 que eu passei, mas tem muito mais. Uma decisão a ser tomada, né? Então, né? Vou pular isso aqui, depois eu vou deixar o link na descrição, se você quiser ler a mensagem toda, você lê, tá bom? Mais sobre mais sobre o Sinai e lei. Em Gálatas 4, 24, diz que o Monte Sinai gera filhos para a escravidão, né? Então, concluímos, levar o povo para o Monte Sinai, ou seja, para a lei, é levar o povo para a escravidão. O povo que saiu do Egito, ou seja, do mundo, não pode ser levado para o Monte Sinai, lei. E os que estão sendo levados através de tais campanhas que a Ilude faz, devem ser retirados de lá. Retirados como? Mediante o conhecimento da verdade. Repito, a questão não é ouvir a verdade dos homens, a questão é ouvir a verdade de Deus, que é a palavra, a sua palavra. A palavra esta que deve ser entendida pelo Espírito. Vou pular mais aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. João 1,17. Disse Jesus, não vos deu Moisés a lei? Né? João 7,19. Mais legalismo aqui. Os judeus usaram a lei para matar Jesus. Veja só, hein? João 19,7. Mas, na verdade, foi o Senhor Jesus que matou a lei, Monte Sinai. Vai se ligando aí, né? Mas na verdade foi Jesus quem matou a lei quando morreu por todos nós que viéssemos a crer, tanto judeus como gentios. Mediante sua morte e ressurreição nos libertou dos pecados, nos salvando, nos dando uma sã doutrina. Vou pular de novo. Falta de conhecimento. Os israelitas têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Romanos 10, 2. Hoje existem muitos sem entendimento também. Isso por causa do ensinamento legalistas, né? Ninguém é justificado diante de Deus por obra da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Gálatas 3,12. Mas não se pode viver por obra da lei e pela fé. Os dois não podem caminhar juntos. Tiago disse, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Porque Jesus veio aqui cumprir a lei, porque ninguém foi capaz de cumprir, ele cumpriu a lei. Diga-se 613 ordenanças, tá? Vou logo pulando, porque já está 13 minutos, gente. Infelizmente tem que... Mas vou deixar aqui para vocês, né? Então, aqui, ó. Livre das correntes. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos ponhais, não submetais em jugo de escravidão, igual à lei. Gálatas 5:1. Mais uma vez digo, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, ou seja, no Monte Sinai. Da graça decaíste. Olha só, decair da graça é cair em desgraça. Tá entendendo como é que o negócio é sério? Esse povo não sabe nada de Bíblia, quer arrancar o teu dinheiro, tá arrancando mesmo? Tá arrancando tudo. Igreja, vamos avançar. Vamos crescer na fé, dizer não a tais ensinamentos religiosos que aprisionam as pessoas, até mesmo com correntes e campanhas. Corrente não liberta ninguém, só serve para aprisionar. Jesus quebra as correntes. Glória a Deus por isto, né? Abrace somente a fé em Cristo Jesus, receba a nova aliança que nos ensina um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha só, hein? Pelo véu, isto é, pela sua carne, que nos leva à salvação pela graça e justificação pela fé. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Superior ao Monte Sinai, gente. Misericórdia, né? Hebreus 7, 22.
Se é superior, então por que ficar no inferior? Vê se fazem campanha de sacrifício usando a nova aliança. Claro que não, pois no Novo Testamento só falam de alguns sacrifícios, né, que não dão margem para tais sacerdócios levarem o povo a sangrar. Agora, com eleito, observe que Jesus, agora eleito, observe Jesus, né, teve um ministério mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Superior promessa, Hebreus 8,6. Por isso ele mesmo é mediador da nova aliança. Não tem Monte Sinai, não tem campanha, não tem corrente, não tem nada disso, gente. Hebreus 9,15, né? Quer agradar a Deus? Então siga a Deus como Ele quer e será mais do que vencedor. Não anule a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, Monte Sinai, segue-se que Cristo morreu em vão. Está entendendo? Gálatas 2,21. Alguns versículos bíblicos que mostram consequências da lei. Olha o que a lei fazia. Suscitava a ira, Romanos 4,15. Matava, 2 Coríntios 3,6. Era o ministério de morte, 2 Coríntios 3,7. Ministério de condenação. Vai vendo onde você está colocando a sua fé, aonde você está estacionado, onde você está parado, a quem você está seguindo, a quem você está ouvindo. Ministério de condenação, 2 Coríntios 2,9. Levava a maldição, Gálatas 3,10. Vai vendo, né? Não podia dar vida, Gálatas 3,21. Gera para a escravidão, Gálatas 4,21 ao 31. Trazia dívidas, Colossenses 2,14. Opõe-se à sã doutrina, 1 Timóteo 1, 8 e 10. Eram ordenanças da carne, Hebreus 9, 10. Versículos bíblicos que mostram o benefício da graça. Somos justificados pela graça. Romanos 3,24. Reina pela justiça a graça, né? Romanos 5,21. É rica. Efésios 1,7 e 2,7. Superabundante. 2 Coríntios 9,14. Caramba. Superabundante, 2 Coríntios 9,14. Nos dá salvação, Efésios 2,5. Dá força para o ministério, 1 Coríntios 1 de Coríntios 15,10. Eterna consolação e boa esperança, 2 Tessalonicenses 2,16. Edifique da herança, Atos 20,32. Socorro em ocasião oportuna, Hebreus 4,16. Elege, Romanos 15,5. Tá? Deus abençoe você e sai do Monte Sinai. Gente, eles já confessaram. Deus é tão bom, né? Estamos chegando ao final dos tempos. A gente está alertando. Aí eles estão batendo. Estão endemoniados, que saíram, que fizeram isso, fizeram aquilo. Mas isso que eles nos acusam de fazer, são eles que fazem. E está acorrentando você, pregando mentira. Você está entendendo? Né? Deus é tão bom, né? Repito, que Ele fez eles próprios confessarem que enganaram vocês, nós, há 40 anos. Sem mais, graça e paz. Boa semente. Larga isso tudo aí, gente. Até tempo, Deus está voltando. Tchau, tchau. Agora vamos para a edição. Vai sair só de noite. Mas tudo bem, estamos aqui para trabalhar e ajudar o máximo de pessoas possível. Tchau, tchau.